Bem, irmãos, deve estar muito difícil de saber o tema, né? Já que ele está aqui já há um tempinho na televisão, né? Bem, o nosso tema de hoje é Seja a Luz em Meio à Escuridão. Não sei se você está conseguindo entender esse desenho, mas aqui tem uma mão segurando uma lâmpada. E dentro dessa lâmpada tem uma pessoa. Essa pessoa é você, meu querido. É você, meu irmão, que deve ser essa luz, que deve iluminar essa lâmpada e a vida de outras pessoas, amém? Então eu venho pedir aos irmãos que, por favor, abram sua Bíblia no livro de Mateus, tá? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 14 ao 16, amém? Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, vou dar uma respirada um pouquinho e beber uma água, tá? Bem, irmãos, vocês devem estar falando assim, Daiane, você está colocando aí os versículos, está escrevendo em tudo, então para que eu preciso abrir a Bíblia? Precisa sim, querido. Você precisa abrir a palavra de Deus para que você não seja enganado. Para que tudo que eu esteja falando aqui, você precisa confirmar aí, ó, na palavra, tá bom? Porque a gente está aqui para falar a verdade e você tem que aprender a buscar a verdade na Bíblia. E depois também, irmãos, não vamos ficar só nesses versículos não. Vamos ir mais para frente também, tá bom? Vamos ver outros livros também. Amém? Irmãos, esse texto que eu vou ler para vocês, ele faz parte do Sermão da Montanha. É o tão conhecido Sermão da Montanha de Jesus, que é do capítulo 5 ao 7. É quando Jesus, diz a palavra, ele vai subir no monte para poder conseguir falar com toda a multidão que ali o cercava. Porque devido a ter muitas pessoas, se ele ficasse ali no meio, na mesma altura que elas, todo mundo não ia escutar. Então Jesus sobe até o monte e começa a ensinar a várias pessoas, amém? Vamos então para a palavra? Vamos ler então a palavra de Deus? Diz assim, irmãos, olha o que Jesus está falando para a multidão e também falando para nós. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão em casa, não é, irmãos? Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Aqui, queridos, eu botei a tradução de hoje. Talvez na Bíblia de vocês esteja um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Eu quis trazer essa tradução para que as pessoas que não têm muito conhecimento da Bíblia pudessem entender melhor sobre o que a gente vai estar falando nessa noite, amém? Queridos, nessa passagem, olha só o que Deus está falando. Olha o que Jesus está falando. Ele vai falar assim para o seu povo: vocês são luz para o mundo. Oh, aleluia! Vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você consegue, irmão, esconder uma cidade grandiosa construída sobre um monte? Tem como? Não tem. Todos vão ver, não é? E alguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto? Ou seja, alguém acende uma lamparina e apaga ela? E a tampa? Não, por quê? Porque a lamparina é feita para brilhar, irmãos. Alguns talvez sejam jovens, não seja o que eu estou falando aqui, lamparina. Mas lamparina, antigamente ainda não tinha a luz elétrica, não tinha eletricidade. Então eles usavam, irmão, algo onde você colocava o azeite e ali acendia aquele fogo. E todo aquele azeite ia sendo consumido e aquela chama que se acendia iluminava a casa das pessoas. É a mesma coisa hoje em dia. Então, trazendo para o dia de hoje, o que eu vou dizer para vocês? Já imaginaram? Onde é que a gente coloca a lâmpada? A gente coloca onde? No teto, não é? Não é no teto? Para poder iluminar a casa, iluminar todos que estão ao nosso redor? É a mesma coisa. Você coloca no chão. Já viu alguém colocando a lâmpada no chão? Alguém colocando a lâmpada embaixo da cama, dentro do armário? Não tem muito sentido, irmão. Por quê? Porque a lâmpada, a luz, foi feita para iluminar a escuridão. E aqui eu quero trazer algo que Deus falou comigo
manhã, irmãos, com respeito à chama. Você sabia para que aconteça a combustão é preciso de 3 elementos? Exatamente, precisa-se de combustível, comburente e energia de ativação ou de ignição. O combustível é o material que irá queimar. Nesse exemplo que eu dei, seria o azeite. Vocês conhecem muito bem a gasolina, o álcool, também são tipos de combustíveis que queimam, que fazem o processo da queima. E o comburente é o elemento que vai reagir com o combustível, que vai dar vida às chamas, possibilitando a expansão ainda mais do fogo até. E a energia de ativação, irmão, de ignição, é aquela faísquinha, sabe? Aquilo que vai dar início à reação. Trazendo para a nossa espiritualidade, sabe o que eu quero te dizer nessa noite, irmão? O combustível, que é o azeite, somos nós, querido. É a gente tentando buscar cada vez mais intimidade. Quanto mais a gente busca intimidade com Deus, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente louva, quanto mais a gente aprende da palavra de Deus, a gente vai se enchendo de azeite por dentro, irmãos. Se liga só nessa passagem, nessa palavra que Deus me deu. A gente vai se enchendo de azeite, se enchendo de unção. E Deus vai me mostrar que Ele é o oxigênio, Ele é o comburente. A presença dEle, irmãos, é a presença dEle que é essencial para a nossa vida. Você já reparou que se você acender uma vela, colocar um copo em cima dessa vela, o fogo vai se apagar? Porque consumiu todo o oxigênio? Assim é na nossa vida. Se você apagar a presença de Deus, se você parar de buscar Deus, se você apagar a presença de Deus na sua vida, a sua chama também acaba, meu irmão. Por isso que é importante você buscar cada dia Deus. E a energia de ativação ou de ignição, querido, é você dar o primeiro passo. É você cumprir o seu chamado. É você pregar o evangelho, é você fazer coisas boas para o próximo, é você seguir os passos de Jesus. E assim a sua chama cada vez mais vai acender, cada vez mais vai brilhar, iluminar a vida de outras pessoas, meu irmão, aleluia. Precisamos, irmão, nos alimentar cada vez mais da palavra de Cristo e abençoar cada vez mais vida. Precisamos sair do ponto de inércia, que é o ponto de ficar parado e fazer algo para outras vidas, irmãos. Precisamos fazer a diferença. Precisamos, irmãos, ser luz em meio à escuridão. Ainda mais no mundo de hoje. Esse mundo de hoje está caótico, cheio de mentira, corrupção, inveja, avareza. Já perceberam que o amor está se esfriando cada vez mais? E a iniquidade, o pecado, cada vez mais vem se multiplicando, cada vez mais vem aumentando? Irmãos, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque a gente vive nesse meio, nesse mundo, cercado de pecado, de sujeira, de corrupção, que a gente tem que ficar igual a ele, não. Você tem que fazer diferença, você tem que brilhar, querido. Você tem que ser o diferencial dessa nação. E ainda, irmãos, eu creio que ainda existem pessoas assim. Pessoas que escolheram não se contaminar com o pecado. Pessoas que vivem uma vida de luz guiada pelo Espírito Santo, porque nós fomos feitos, nós fomos criados para viver na luz. Ainda existe, queridos irmãos, que se importam com o próximo, que andam segundo a lei de Deus. Ainda existe, irmão, pessoas que ajudam os outros. A gente vê lá na igreja e outras pessoas recolhendo alimentos para dar para quem está precisando nesse momento. Glória a Deus por essas vidas. E assim, irmãos, às vezes a gente precisa plantar apenas uma sementinha, fazer algo bom, que isso vai influenciar a vida de outras pessoas, vai ajudar muito outras pessoas. E fora que outras pessoas vão ver o teu exemplo, vai ver o benefício que as suas obras teve e vai querer fazer também vai querer fazer o bem, irmãos. Então vamos influenciar essas pessoas para o bem, amém? Quantos podem glorificar a Deus nesse momento? E além, irmão, também de que Deus, Ele retribui aqueles que agem segundo a sua vontade. Aleluia! Aleluia, irmãos! E agora,
Eu quero provar isso para você. Eu quero provar, dando um exemplo, de 4 jovens que foram luz em meio à escuridão. Mas antes, irmãos, vamos compartilhar, vamos aumentar essas visualizações, porque a palavra que Deus tem, irmão, para a vida de vocês, para a vida de outras pessoas nessa noite é tremenda. Vamos compartilhar para as pessoas, vamos compartilhar para a família, vamos compartilhar para o grupo. Não se importa pelo que os outros vão achar, não, irmão. O importante é fazer a diferença, é ser luz, é pregar a palavra, pregar o evangelho, amém? Oh, aleluia! Vamos, irmão. Vamos compartilhar. Glória a Deus. Tá, Dani, então quem são esses 4 jovens que você está falando que mudaram vidas de outras pessoas, irmãos? Eles mudaram a vida de outras pessoas através da fé, através da confiança que eles tinham em Deus, através dos seus próprios testemunhos de vida. Sabe qual é o nome deles? Sabe? Bem, irmãos, o nome deles é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Oh, aleluia! Eu não falei pra você não fechar a Bíblia, não é? Então vamos embora, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Daniel. Fiquem com ela abertinha, que conforme eu vou falando, eu quero que você vai, comparando com tudo que eu tô dizendo. Porque assim você vai ver que o que eu tô falando tá escrito na palavra. Não é algo que tá saindo da minha boca nem da minha mente, não, irmão. É o que tá na palavra, amém? Queridos, tudo vai começar, toda essa história de Daniel vai começar quando o Império Babilônico estava se tornando um poderoso império, um poderoso reino. E ali, irmãos, ele vai crescendo, dominando várias nações, vários países, e assim ele vai dominar o Egito, ele vai dominar a Síria, se tornando uma grande potência mundial, até chegar o reino de Judá. E quando ele chega no reino de Judá, ele começa a levar como prisioneiros pessoas que eram lá do reino de Judá, e vai pegar essas pessoas e vai levar como cativo para a Babilônia. E aí, querido, a gente vai ver que todo esse processo de deportação vai ocorrer em 3 etapas. Ele começa levando as pessoas que eram nobres e de altas autoridades, pessoas da nobreza, da realeza, começa levando eles primeiro. Depois leva o restante, na segunda deportação, leva o restante dos príncipes, leva os ferreiros. E assim, na última deportação, irmãos, ele vai levar todo o povo restante. E junto com isso, irmão, vai levar o ouro do templo, vai levar o ouro da casa do palácio. E conclusão da história, irmãos. Nabucodonosor, a Babilônia, vai destruir o reino de Judá. Vai acabar com o templo, vai destruir as muralhas de Jerusalém. E assim vai se acabar o reino totalmente. E todo esse povo ele vai levar como prisioneiro para a Babilônia. E agora que eu quero entrar na mensagem com vocês. Foi na primeira deportação, que Nabucodonosor vai levar Daniel, Ananias, Misael e Azarias para a Babilônia. Talvez você possa estar perguntando, Daiane, quem é Ananias, Misael e Azarias? Irmãos, eles são conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abednego, não é? Depois eu vou explicar como é que veio essa nomeação para vocês. Mas fiquem aqui comigo. Então, irmãos, durante esse período, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para que o chefe dos eunucos, chamado Apenaz, escolhessem dos prisioneiros que vieram na primeira deportação, que eram pessoas da alta nobreza, que eram pessoas da família real. Ou seja, até então a gente se entende que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram pessoas da alta nobreza e também eram pessoas da realeza, né? Então aí Nabucodonosor vai pedir que selecionasse jovens dessa categoria, que tivessem boa aparência, fossem inteligentes, fossem sábios e competentes, para servir ao palácio do rei. Exatamente. A Nabucodonosor vai chegar para Apenaz, que é o chefe do eunuco, e vai falar assim: olha, seleciona lá para mim todos os jovens que você achar melhor, que são sábios, que são inteligentes, sendo que eles vão passar por um processo de treinamento, tá? E nesse treinamento, eu quero que você dê uma educação especial para eles.
olha só, Nabucodonosor vai pedir para que esses jovens judeus prisioneiros tenham uma educação especial, que iria envolver o conhecimento com a literatura, com a cultura, com o costume da Babilônia. Então aqueles jovens iriam aprender durante aquele treinamento costumes, cultura, linguagem desse outro povo, da Babilônia. E todo esse treinamento, irmão, iria acontecer no período de 3 anos. Sendo que durante esse tempo, o rei determinou, Nabucodonosor determinou, que eles se alimentassem e bebessem de um cardápio que foi definido pelo rei, que era da mesma comida que o rei comia e da mesma bebida que o rei bebia. Aí você deve falar assim, né? Ah, Dani, então não tá ruim não, né? Pô, os caras foram levados como prisioneiro, vão receber um treinamento lá durante 3 anos, vão comer da mesma comida do rei. Então, até agora eu não tô vendo alguma desvantagem nisso não. Tem certeza, meu irmão, que você não tá vendo? Querido, porque o pecado, ele também é tentador. O pecado, ele não se mostra feio, ruim, não. Ele parece o quê? De uma forma tentadora para você o quê? Abrir. Se você não estiver ligado com Deus, você acaba pecando. Então se liga só no que eu tô querendo dizer, tá? Até então, o que a gente viu até agora? Que entre os judeus que foram selecionados, escolheram, sabe quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Vimos até agora que durante 3 anos, esses judeus deveriam ser primeiro selecionados e depois treinados, de acordo com a cultura, com o costume, com a linguagem de uma nação estrangeira, que seria a Babilônia. E que eles deveriam se alimentar e beber da mesma comida e do vinho do rei. Isso tudo, irmãos, era para que depois desses 3 anos que passasse, o rei iria selecionar, iria haver uma seleção novamente, como se fosse uma prova final, para ver quem é que iria servir no palácio, quem é que iria servir diante do rei. Mas aí, vocês perceberam que eu falei assim, que haviam vários judeus, e entre os escolhidos estava Daniel e aqueles 3 amigos dele? Ou seja, não foram só eles 4 que foram escolhidos, foram outros também. E por que o nome deles não está aqui? Por que o nome deles não está na palavra de Deus, hein, queridos? Porque, meus irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram luz em meio à escuridão. Eles fizeram a diferença. Diferente dos outros, irmãos, dos outros que decidiram se contaminar com a escuridão. Assim acontece conosco, irmão. Muitos dizem ser crentes. Não, eu sou crente. Tô todo dia ali no culto. Tô todo dia adorando a Deus. Mas na realidade, irmão, só Jesus sabe, só Jesus conhece o coração dele. E aqui nessa noite, eu tô determinando, irmãos, que essa estatística desses crentes que se dizem que serem crentes venham mudar e venham haver mais verdadeiros cristãos, mais pessoas que se dizem, em vez de se dizer crente, é realmente um cristão, pessoas que amam, que se entreguem a Deus, que tenham um espírito de verdadeiro adorador, que amem a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Queridos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, colocar Ele, irmãos, para direcionar a nossa vida, sermos dependentes apenas dEle, não do homem. Aí nesse momento você deve estar se perguntando, tá, Daiane, me prova então o que você acabou de dizer. Como assim? Por que esses 4 jovens se destacaram, foram luz em meio à escuridão? Como assim? Pera aí, irmão, segura aí. Segura essa perguntinha, segura essa dúvida aí um momentinho, tá bom? Antes eu quero te dizer uma coisa. Vocês sabiam, lembra só depois no capítulo 1 de Daniel, que a primeira coisa antes dos jovens judeus prisioneiros iniciarem o seu treinamento, sabe o que fizeram com eles? Hein? Trocaram o nome deles, exatamente. A palavra de Deus vai dizer lá em Daniel 1, capítulo 1, versículo 17, que os
chefe dos eunucos, a pedido do rei Nabucodonosor, pôs os seguintes nomes nesses jovens. Daniel passou a se chamar Beltesazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael, a Mesaque. E Azarias, Abidnego. Aí você deve estar se falando assim, tá, Dani, mas e daí trocar o nome? E daí não, irmão. E daí não. Porque a troca de nome tinha grande significado naquela época. Você sabia? Sabe o que significava mudar o nome? Mudar o nome era uma relação de dependência. No momento em que os babilônicos trocavam o nome dos judeus, ele estava dizendo assim, olha, agora você depende de mim. Esquece a sua família, esquece a sua religião, a sua identidade mudou. Esquece seus costumes, esquece o seu Deus, que agora você pertence a um novo reino. É isso que a mudança de nome estava dizendo. Ele estava falando, agora vocês judeus não pertencem mais à sua família, à religião não. Você pertence a novos costumes. Você pertence a novos deuses, é isso que eles estavam falando. Ainda mais, irmãos, para os judeus. Para os judeus, o nome significava e muito. Porque o nome deles estava dizendo, caracterizando a identidade judaica deles. Estava mostrando um chamado espiritual, irmão. Dizendo, o nome deles dizia, eu sou servo do Deus vivo, do verdadeiro e único Deus de Israel. É isso que o nome deles falavam. Eles carregavam uma cultura, uma religião de servir ao único e verdadeiro Deus. Uma história no nome deles. Por isso que era muito importante o nome para eles, querido. Olha só o significado do nome deles e o que passou a significar. Daniel, que se chamava Deus é meu juiz, passou a se chamar Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel protege a sua vida. Ananias, que significa o Senhor demonstra a sua graça, passou para Sadraque, que significa sob o comando de Acu. Misael, que significa quem é como nosso Deus, sabe para qual nome foi? Mesaque, dizendo quem é como Acu. E Azarias, irmãos, que significa o Senhor ajuda, passou a ser Abidnego, servo de Nabunego. Tá vendo a diferença? Tá vendo como essa troca de nome tem importância, irmão? Sabe o que está mostrando aqui, queridos? Que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quis mudar a identidade deles. Queria que eles se tornassem algo que eles não eram. E assim ele queria transferir a fidelidade desses jovens que eles tinham no único e verdadeiro rei de Judá, Deus de Judá, que era Deus. O Nabucodonosor queria transferir essa fidelidade de um único Deus para os deuses pagãos da Babilônia. E você já percebeu que muitas são as pessoas e circunstâncias que fazem a mesma coisa com a gente? Que tentam nos parar, tentam nos fazer desistir, tentam dizer assim, olha, para de servir esse Deus que você não vai chegar a lugar nenhum não. Tenta dizer assim pra você, Deus não te ama não, querido. Ih, desiste. Se Deus não respondeu você até agora, não é amanhã, não é hoje que Ele vai responder. Larga esse Deus, abandona esse Deus, assim como a mulher de Jó falou pra ele, larga esse Deus, esquece dele. Assim as pessoas também falam conosco, querido. Assim as circunstâncias também falam conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Independente do que as pessoas falar, não liga, não dê ouvidos, porque na sua identidade está escrito, servo do Senhor, filho do Deus vivo. Porque Jesus escreveu com o seu sangue o seu nome, irmão, o seu nome no livro da vida. Então não deixe que as pessoas te parem, não deixe que as pessoas te peçam de prosseguir, e sim continue firme com o Senhor, com Jesus, aleluia. Ninguém, irmão, nada pode mudar o fato de você ser filho e servo de Deus. Podem mudar seu CPF, sua identidade, fazer plástica em você, podem fazer o que for, você não vai deixar de ser filho de Deus. Ele te ama, querido. Ele te
pensamentos, seu coração. Ninguém conhece você mais do que Deus. E Ele está dizendo nessa noite, não desista dEle. Continue firme e constante com o Senhor, aleluia. Que Ele é contigo, irmão. Amém? Lembra, irmão, daquela pergunta que eu tinha feito no início? Que eu pedi para que vocês guardassem aquela perguntinha que eu falava: tá, Dani, por que apenas aqueles 4 jovens se destacaram e fizeram a diferença? Queridos, nós vimos o quê? Que a Babilônia tentou tirar a identidade daqueles jovens, não foi? Fazendo com que eles fossem dependentes do rei, dependentes dos seus deuses, colocou o nome deles como se fosse adorar outros deuses. Quiseram mudar a identidade desses jovens, não é? Sendo, queridos, que nada tirava a verdadeira identidade de Daniel e dos seus 3 amigos. Eles continuaram tementes e fiel a Deus. Tanto que vamos ver que Daniel, um homem cheio de atitude e coragem, ele demonstrava o tempo todo total dependência a Deus. Ele colocava o Senhor e seus mandamentos sempre em primeiro lugar, irmãos. E ao lermos o capítulo 1 do livro de Daniel, versículo 8, a partir de lá, a gente vai ver que, diferente dos outros jovens, Daniel, ele vai decidir fortemente, exatamente, isso está escrito na Bíblia, ele vai decidir fortemente, ou seja, de coração, que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei, não. Nem ele nem seus amigos iriam se contaminar. Eles iam continuar sendo fiéis a Deus. Por quê, queridos? Lembra que eu falei que, nossa, você podia estar pensando assim, o rei vai dar um banquete, os prisioneiros vão comer da sua comida maravilhosa de iguarias finas. Lembra que eu te falei que o pecado às vezes parece o quê? Ser bonito, tentador, igual essa mesa cheia de banquetes? Sendo, querido, que devemos estar ligados com Deus, tomar cuidado, porque sabe o que quem está firmado por Deus pensa, o que Daniel pensou e assim como seus amigos, eles sabiam que se eles se alimentassem daquela comida, daquela bebida, eles estariam pecando contra o Senhor. Como assim, Daniel, pecando contra Deus? Exatamente pecando, irmãos. Porque, de acordo, irmãos, com os costumes deles, essa comida do rei era oferecida a outros deuses da Babilônia, esses deuses pagãos, era oferecida a eles. Além do que, poderia haver algum alimento ali naquela mesa que era contra a lei judaica, como, por exemplo, carne de porco. De acordo com a lei judaica, eles não podiam comer carne de porco, nem a sangue de animais. Então, eles poderiam estar pecando 2 vezes contra o Senhor. Então, eles preferiram o quê? Não se contaminar, não ir contra os mandamentos e a ordem de Deus, não trair a Deus. E assim ele fez, irmão. Sabe o que Daniel vai fazer? Daniel, não falei que é um homem cheio de atitude e de coragem? Daniel vai até o chefe dos eunucos. Lembra aquele que eu falei no início? O tal de Aspenaz, queria cuidar do treinamento deles, não é? Então, Daniel vai até ele e pede para que eles não comam daquele alimento, porque ele não queria se contaminar. E Deus foi misericordioso e Aspenaz até entendeu, sabe, irmãos, o lado de Daniel. Até conseguiu entender. Só que ele vai falar assim com Daniel: pô, Daniel, olha só, eu até entendo que você não quer se contaminar de acordo com a tua religião, de acordo com o seu Deus, sendo, querido, que a minha cabeça está a prêmio. Se eu fizer o que você quer, não der esse alimento para vocês, sabe o que vai acontecer? No final, vocês vão parecer mais fracos do que os outros jovens judeus. E com isso, o rei vai perceber que eu desobedeci a ele, porque foi ele que escolheu o cardápio. E aí, ó, vai me matar, minha cabeça vai rolar, e vocês vão ser os culpados. E com isso, a palavra vai dizer que Aspenaz deixou esses 4 como responsabilidade do cozinheiro-chefe. Tipo, passou a bola pro cozinheiro-chefe. Aí vocês pensam que Daniel abaixou a cabeça e falou: ai, Senhor, me desculpa, eu vou ter que ir contra o seu mandamento, vou ter que te desobedecer, porque de acordo com o que eu tô vendo aqui, eles não estão querendo me ajudar, não. Não, irmãos.
Daniel, ele não desistiu, não. Daniel não desistiu no primeiro, não. Não. Daniel, não falei que ele era corajoso, que ele era temente a Deus? Ele dependia de Deus? E assim diz a palavra, que ele vai chegar no cozinheiro-chefe. Só que ele não vai chegar pedindo assim do mesmo jeito que ele pediu a Aspenaz, não. Ele já vai chegar oferecendo uma proposta. Ele vai chegar até o cozinheiro-chefe e vai falar assim, olha só, eu gostaria que você fizesse uma experiência conosco. Durante 10 dias, dê pra gente só legumes e água. Não deixa, porque a gente não quer se contaminar com as iguarias do rei. Aí, enquanto os outros jovens vão continuar comendo, né, se eles quiserem, o banquete do rei, a gente prefere se alimentar só de legume e de água. E se durante esses 10 dias, depois de 10 dias, isso o Daniel falou com o cozinheiro-chefe, depois desses 10 dias, se você perceber como a gente está, qual foi o resultado, repara só no que vai acontecer. Aí você decide. Ou seja, o que ele está falando aqui? Olha, cozinheiro-chefe, a gente vai se alimentar de legumes e água durante 10 dias. No final você vai ver o resultado. Aí você decide. Ou seja, Daniel está falando o quê? Você vai decidir, cozinheiro. Né? Ele não está falando nem que sim, nem que não. Tipo, deixa na mão do cozinheiro decidir, de acordo com os resultados. Só que Deus é maravilhoso. Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que seguem a Deus. Deus abençoa aqueles que são fiéis a eles. A palavra vai dizer, meus queridos, que depois que se passaram os 10 dias, o Daniel e seus 3 amigos, que comeram só legumes e beberam só água, se mostravam mais sadios do que todos aqueles outros jovens. Que também comeram das iguarias do rei. Diferente de Daniel e Ananias e Misael. Diferente desses 3 jovens. E outra coisa, Deus é tão maravilhoso, Deus honra tanto aqueles que são fiéis ao Senhor, que sabe o que vai acontecer, queridos? A palavra vai dizer que depois que acabou esses 3 anos, depois que passaram esses 3 anos, Deus honrou tanto esses jovens por terem sido fiéis. Eu esqueci de falar, desculpa. Conforme eles continuaram, depois de 10 anos foram mais sadios que os outros, eles passaram, o cozinheiro-chefe aceitou que eles comessem só legume e água. E assim, durante esses 3 anos, eles comeram só legume e água. E aí, no final, foi o que eu falei, eles pareciam o quê? Mais saudáveis do que todos os outros jovens. E vai dizer ainda a palavra, que Deus abençoou tantos eles, que não se encontraram pessoas mais inteligentes e sábias de toda a Babilônia. Deus abençoou eles, deu sabedoria sobre a linguagem dos babilônicos. Eles, irmãos, passaram no final pelaquela prova. Lembra que eu te disse que era como se fosse uma prova oral? No final, todos esses judeus que passaram por esse treinamento foram até o rei. E ali o rei vai fazer várias perguntas para todos eles. E vai falar que Deus deu 10 vezes mais sabedoria a eles. Que de todas as perguntas eles se mostraram as pessoas mais sábias, mais inteligentes, até mais do que os próprios babilônicos. Eles se mostraram mais espertos e inteligentes do que os próprios babilônicos. Olha só, eles treinaram só 3 anos. E eram mais inteligentes do que as pessoas que estavam ali, porque Deus honrou eles, querido. E assim a palavra vai dizer que Nabucodonosor escolheu eles 4 para servirem diante do rei, para servirem ali no palácio. Aleluia! Quantos podem glorificar, irmãos, ao nome do Senhor? Queridos, é o que eu falei, sejam luz, façam a diferença. Eles decidiram não se contaminar e olha só como Deus honrou a eles. Não se contaminem com o mundo não, porque você é servo de Deus, irmãos. Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Vocês perceberam que assim como os outros jovens judeus, os outros prisioneiros, Misael e Azarias poderiam ter se corrompido com os novos costumes, a nova cultura dos babilônicos? Eles poderiam ter se contaminado, hein? Poderiam, mas decidiram não fazer, queridos. Decidiram não se contaminar. Até porque se você parar para ler,
você não conhece a Bíblia, você nunca leu. Aí você vai pegar assim o livro de Daniel, pá, vou ler primeiro o livro de Daniel. Aí você já vai ver que, como assim? O povo de Israel, que Deus ama, está sendo levado como prisioneiro, como cativo, que Deus conhece. É a primeira coisa que você vai pensar, né? Só que, querido, você, como aquele ditado, você não pode julgar o livro pela capa, não. Não pode não, irmãos. Você precisa conhecer toda a história antes de julgar. Você precisa ter um conhecimento. Porque ao contrário do que talvez você esteja pensando, Deus, na verdade, o tempo todo esteve protegendo o seu povo. O tempo todo esteve orientando o seu povo, enviando vários profetas, irmãos. Enviando vários profetas para alertar eles. Por quê? Vocês podem estar pensando que foi Deus que abandonou seu povo, mas não, pelo contrário. Foi o povo que abandonou a Deus. O povo virou as costas para Deus, começou a adorar várias imagens, se prostituírem, adorar outros ídolos, virar as costas para Deus, não ligava. E Deus amava tanto eles, que toda hora enviava profeta falando: se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus caminhos, voltem para mim. Olha só, Deus o tempo todo estava querendo o teu povo de volta, o seu povo querido, amado de volta, mas eles o rejeitavam. Então o Senhor teve que entregar eles na mão de Nabucodonosor. Foi preciso, irmão, para que eles reconhecessem o seu erro, para saber o porquê Deus os castigou. Foi preciso. Só que mesmo assim Deus amava tanto eles, assim como Deus nos ama, que mesmo assim Deus continuava enviando profetas, dizendo: olha, vocês estão no cativeiro porque vocês erraram. Então os profetas mostram para eles por que eles estavam ali. Vocês estão aí porque vocês erraram, pecaram contra mim. Mas, não parou por aí não. Mas se vocês se arrependerem verdadeiramente de seus pecados, abandonarem a idolatria e se voltarem a adorar a mim, Deus restauraria novamente seu povo, querido. Deus iria restaurar novamente o povo de Judá, o povo de Israel, porque Ele amava o seu povo. Assim como Ele te ama, o tempo todo Ele está de mãos estendidas falando: larga o pecado, volta para mim, eu quero cuidar de você, deixa eu cuidar de você. Entrega seus problemas para Ele, entrega seus problemas para o Senhor, que Ele quer cuidar de você, querido, aleluia. Irmãos, Daniel e os seus 3 amigos não se contaminaram porque eles conheciam verdadeiramente a Deus. Eles não foram na onda do mundo, não foram na onda do disse-me-disse, não. Eles confiavam em Deus e não no homem. Com isso Deus vai honrar Daniel e os 3 jovens, porque Deus abençoa aqueles que permanecem fiéis a Ele. E olha só, a história não acaba por aí não. Não acaba por aí não, irmão. Deus é tão maravilhoso com Daniel, com esses jovens, devido à sua fé, devido à sua confiança nele, que olha o que o Senhor vai fazer. Diz a palavra que uma bela noite, isso no capítulo 2 de Daniel, uma bela noite, Nabucodonosor vai ter um sonho. Aí nisso Nabucodonosor vai, sonha e acorda, sabe, irmãos? Tipo, entordoado com aquele sonho, querendo saber o que aquele sonho significava. Aí vai mandar que todos os caldeus, todos os sábios se reunissem ali no palácio naquele momento, para que eles revelassem aquele sonho para ele. Exatamente, irmãos, ele não queria só que interpretasse, não. Nabucodonosor queria que os caldeus revelassem o sonho, dissessem o que ele sonhou e ainda interpretassem. Aí os caldeus vão falar assim: tá, mas espera aí, Senhor, rei, fala pra gente qual é o sonho que a gente interpreta. Até porque, né, irmãos, a pessoa fala assim: olha, revela o sonho que eu tive. Aí você fala: me fala qual é que eu vou tentar interpretar. Eu falo: não. Eu quero que você revele, me conte com detalhes qual é o sonho que eu tive. Tem como, irmãos? É possível? É difícil, né? Não tem como. Para o homem não tem como, é difícil. É isso que os caldeus vão falar para Nabucodonosor: rei, não tem como a gente revelar o seu sonho se você não falar qual é. Não tem como interpretar se você não revelar pra gente. Só que o rei Nabucodonosor
era muito radical, queridos. Ele falou assim, ó, para eles, olha só. Se vocês não me revelarem um sonho que eu tive, eu vou decapitar todos vocês. Isso mesmo. Ele ia matar todos os sábios, todos os caldeus que serviu ali. Ele ia matar todo mundo, irmãos. E ainda ia destruir a casa deles. Mas aquele que interpretasse e falasse, revelasse o sonho de Nabucodonosor, iria ganhar grandes presentes e grandes honras. Aí os caldeus ficaram desesperados. Meu Deus, vamos morrer. Ainda vamos falar assim, Nabucodonosor, por favor, revela pra gente o sonho. Só um Deus, né? E para revelar isso. E Deus aqui na terra não tem. Só tem homem. Mas aí, irmãos, Nabucodonosor não foi nessa. Porque ele sabia que se ele revelasse o sonho, eles poderiam enganar, dizer uma falsa interpretação. Entendeu? Nabucodonosor também era esperto. Aí diz a palavra que ele decretou, mate todos os sábios, porque ninguém está me revelando o sonho. Sendo que, lembra que eu falei que Daniel e os outros 3 jovens, eles também entraram para essa seleção de sábios? Eles também estavam nessa lista, queriam morrer. Aí diz a palavra que quando o chefe da guarda, Arioque, chega até Daniel e os seus amigos para levarem eles para a morte, a Daniel vai falar assim, cuidadosamente com ele, ué, mas por que tão severo esse decreto do rei? Por que disso? Aí diz a palavra que o guarda vai explicar a Daniel tudo o que aconteceu. Queridos, Daniel, sem pensar 2 vezes, sabe o que Daniel fez? Ele saiu correndo e foi falar com Nabucodonosor. Ele foi correndo até Nabucodonosor e falou assim, rei, por favor, me dê mais um tempinho. Me dê um tempo para revelar o seu sonho. Eu irei revelar e interpretar o sonho que você teve. Não mate ninguém não, espera um pouco. Aí diz a palavra que o Nabucodonosor aceitou esse tempo de Daniel. Aí nisso Daniel corre para casa e a primeira coisa que ele faz é chegar para os seus amigos e falou, gente, ora a Deus, pede para ele misericórdia, para que o Senhor revele para a gente esse sonho e interpretação de Nabucodonosor. Sabe o que eu estou querendo te trazer nessa noite, meu irmão? Daniel confiava tanto em Deus que ele já foi direto em Nabucodonosor e falou, olha, eu vou te revelar o sonho, só me dê um tempo. Porque ele sabia que Deus poderia revelar o sonho a ele. Isso que é confiança e fé em Deus, queridos. E vai dizer a palavra que foi exatamente o que aconteceu. Deus deu a Daniel todos os sonhos em detalhes por detalhes. E ainda a sua interpretação. E diz a palavra, irmãos, que ali Nabucodonosor reconheceu quem era o verdadeiro rei de Israel, Deus de Israel. Porque Daniel vai falar que realmente é impossível que o homem saiba. Mas para Deus, Deus é dono de todos os mistérios, irmãos. Deus é dono de toda a sabedoria, para Ele não há nada que é impossível. E olha só o que Nabucodonosor vai falar. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério, aleluia! E assim, irmãos, através do testemunho de fé de Daniel, ele pode reconhecer quem é o verdadeiro Deus, que é o verdadeiro Deus de Israel. E não para por aí não, irmãos, não para por aí não. Deus, ele sempre vai continuar sustentando seus filhos, sustentando esses 4 jovens. Ai, olha só, lembra que eu falei que Nabucodonosor, se alguém revelasse o sonho, eles iam ganhar alguns presentes? Sendo, querido, que diz a palavra, que sabe o que Nabucodonosor fez com Daniel? Colocou ele como governador da província da Babilônia e como chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, aleluia! E a pedido de Daniel, ainda vai colocar os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, como administradores da província da Babilônia. Olha só, irmãos, olha o que aconteceu. Esses 4 entraram como prisioneiros na Babilônia, como prisioneiros. E agora eles estão num alto poder, de uma alta autoridade. Eles estão acima de muitos babilônicos ali, irmãos.
Deus deu poder e autoridade para eles. E assim eles vão ficar como governador de toda... Daniel como governador de toda a província. E chefe supremo. Chefe dos sábios. Oh, aleluia! Olha o que Deus faz, meu irmão. Olha o que Deus faz com aqueles que são fiéis a Ele. E não para por aí, não. Resumidamente, irmão, porque a hora já se passa. A palavra ainda vai dizer que Ananias, Misael e Azarias, que levaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles, irmãos, se recusaram a se curvar diante de uma estátua que o Nabucodonosor fez, porque eles não quiseram ir contra Deus, eles só se curvavam diante a Deus. Aí o que aconteceu? Devido a isso, devido a ter desobedecido a esse mandamento, decreto do rei, ele diz a palavra que o rei pegou esses Sadraque, Mesaque e Abidnego, jogaram eles na fornalha ardente. Diz a palavra que a fornalha estava tão quente, que estava 7 vezes mais quente do que de costume. E sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo ali na fornalha para livrar eles da morte. E assim, irmãos, eles não se queimaram, nem o fio do seu cabelo e nem a roupa. E a palavra vai dizer que novamente Nabucodonosor reconheceu a Deus como o único e verdadeiro Deus, o único verdadeiro Senhor, aleluia. Irmãos, eles decidiram morrer, preferiram morrer do que obedecer ao mandamento de Deus e desagradar ao único e verdadeiro Deus. Tá vendo, irmãos? Como Deus protege aqueles que são fiéis a eles? E olha só, lá na frente, depois, quando acaba o império de Nabucodonosor, veio o rei Dário, o Medo, dominar ali. Diz a palavra também que Daniel, ele vai ser jogado na cova dos leões, porque ele desobedeceu a um decreto desse rei. Porque o decreto dizia assim, ó, durante um mês você é proibido de orar, de pedir algum outro Deus ou alguma outra pessoa. Você tem que falar diretamente com o rei, no caso diretamente com Dário. Mas aí Daniel, vocês sabem, né? Tá nem aí porque o homem pensa, nem aí por decreto de um homem, não. Daniel continuou orando a Deus, porque ele orava 3 vezes ao dia. E por causa disso ele foi jogado na cova dos leões. Mas diz a palavra que Deus também enviou um anjo e o livrou que fosse comido pelo leão, meu irmão. E ali o rei Dário também pôde reconhecer como Deus de Israel ser um verdadeiro Deus. E aí é o que eu te falo, meu irmão, seja luz, faça diferença. Tá vendo que através da fé, através da confiança que esses jovens tiveram em Deus, através, irmão, do testemunho de vida deles, eles conseguiram influenciar outros deuses. E olha que isso é tão importante que até hoje eles influenciam a nossa vida, são exemplos de fé e de confiança em Deus, irmãos. Aí eu te pergunto, você tem sido luz em meio à escuridão? Ou deixou a escuridão do mundo apagar esse brilho seu, hein? E aí? Queridos, vai um aviso. Nós precisamos tomar cuidado com esse mundo, irmãos. Porque a gente tem muitas tarefas para fazer, não é? Tem que cuidar de filho, ir para trabalho, estudar. E isso aos poucos acaba nos afastando de Deus. Sendo que precisamos, irmãos, colocar Deus em primeiro lugar. E não deixar essa chama se apagar, não. Não deixar essa intimidade que a gente tem com o Senhor diminuir, não, queridos. Temos que fazer nossos afazeres, sim. Sim, é necessário. Mas não podemos deixar Deus no cantinho descartado, não. Temos que colocar Ele, ó, em primeiro lugar. Que assim as demais coisas vão sendo acrescentadas, querido. Deus vai te ajudando a se ajustar, a conseguir fazer tudo. E vai te honrar, vai te erguer, queridos. Amém? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente viu que o reino de Judá estava sendo destruído pelo Nabucodonosor, não é? Mas
vocês perceberam alguma vez Daniel e esses 3 jovens reclamando de Deus? Vocês viram, Ao contrário, eles foram tementes ao Senhor até o fim, não é? Irmãos, assim é conosco. Eu sei que a gente está passando por essa luta nesse momento, enfrentando esse inimigo invisível, essa pandemia que não acaba mais, essa pandemia que tem ultimamente matado muitas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, em vez de reclamar, queridos, pare de reclamar, seja luz, faça a diferença. Está mais do que na hora de nós mudarmos, parar de reclamar, de ser aquela pessoa que reclama de tudo, reclama de política, reclama de qualquer coisa. Para com isso. Estamos na hora de nos voltarmos cada vez mais para Deus, de seguir os mandamentos de Jesus. Está na hora da gente amar cada vez mais o próximo, de alimentar aquele que tem fome, de ajudar aquele que necessita, irmãos. De orar um pelo outro, de ter empatia pelo irmão. Parar com preconceito, com racismo, parar de julgar. Se entregue a Deus, irmãos. Porque todos nós, queridos, todos nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Fomos criados do mesmo Deus. Somos filhos do mesmo Senhor. Então pare de julgar e vá orar. Vai adorar a Deus. Amém? Ame o próximo, querido. Deixa essa luz brilhar. Seja luz em meio a essa escuridão. Sendo que talvez essa noite você possa estar dizendo assim: Daiane, olha só, minha vida está tão complicada, cheia de pecado, que não tem nem mais luz. Está pura escuridão. Não dá mais para mim. Você não sabe o que você está falando, meu irmão. É porque você não conhece aquele que é o único e verdadeiro Rei. Você não conhece ainda Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida. Larga a escuridão e o pecado de lado. Que Ele, querido, quando entrar na sua vida, Ele vai te lavar, vai te remir, vai te purificar de todo o pecado. Que quando você se arrepende verdadeiramente, se volta para Jesus, Ele transforma a sua vida por total. Ele te purifica, Ele te restaura, Ele te salva. E Ele perdoa os seus pecados, querido. Porque nós fomos criados para viver na luz e não na escuridão. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança do Deus vivo. E outra coisa, irmãos, vocês já pararam para pensar? Muita gente reclama dessa pandemia, né? Mas alguma vez já pararam para pensar que essa pandemia pode ser mais uma chance que Deus está dando a você? Uma chance de nós pararmos para pensar e para refletir na nossa vida? Parar e refletir no que realmente é importante para nós. Que a vinda de Jesus está próxima, querido. Jesus pode voltar sim, a qualquer hora. A vida pode acabar também, com sopro, com estalo de dedos. Do nada a pessoa está bem, no outra pessoa infelizmente morreu. Então, querido, Deus pode estar te dando mais uma chance nessa noite. Não perca tempo, não. Se entregue a Cristo, permaneça firme em seus caminhos, amém? Se entregue a Ele, queridos. Não perca tempo. Deixe a sua luz brilhar. E se você perdeu a intimidade com Deus, você ainda tem uma chama, querida, ali. Tá fraquinha, tá? Mas peça para Deus para que ela volte a aumentar novamente. Como o irmão André pregou ontem, que você possa voltar a viver o primeiro amor em Cristo. Não há nada melhor do que estar firmado em Cristo, irmãos, amém? E até aqui, irmãos, o Senhor me deu essa pregação.